Olá, Hollyweirds! Como vocês podem ver por esse monte de bonequito aqui atrás, hoje é dia de dicas e a gente separou aqui várias coisas interessantes pra vocês no Hollywood Dicas. E na nossa primeira Hollywood Dica de hoje, Hollywood está sangrando, porque eu vou falar aqui do novo disco de menino Post Malone, Hollywood's Bleeding. E nesse novo álbum, grande menino Post deixou de lado ali essa coisa meio rolezeiro, maconheiro, e começou a falar um pouco mais sobre a sua visão do mundo da fama e tal, money, power and glory. E muita gente acha, inclusive a gente aqui no Hollywood Forever, que o Post Malone, ok, ele é rapper e tal, mas ele é rapper hoje em dia porque o rap é o som mais badass que tem, porque se ele fosse ali um cara dos anos 90, ele com certeza seria roqueiro. E ele até tem várias tatuas aí do rock, tem o Kurt Cobain tatuado, Elvis, John Lennon e o Dimebag do Pantera, entre outros, quer dizer, rockstar. Without these guys, I wouldn't be making music right now. E nesse disco, o Post Malone tá mais roqueirão mesmo, tanto que o feat ali que chama mais atenção no disco é justamente com um metaleirão roqueiro das antigas, comedor de morcegos e pombos, já citado aqui no Hollywood Forever, Ozzy Osbourne. Esse feat maravilhoso se chama Take What You Want e reza a lenda que o Ozzy gravou esse rolê todo aí em apenas meia hora. E essa mistura aí do som do Post com a voz do Ozzy ficou sensacional. E além de Ozzy Osbourne, o Hollywood's Bleeding tem a participação de quem mais? Tem mais feat aí no meio. Tem uma música com a SZA e com a Halsey, quer dizer, uma música com a SZA e uma música com a Halsey, mas não são nesses duetos aí que a collab de Post Malone com outras pessoas se destaca, não. O menino Post Malone fez umas collabs aí de composição e letras com um pessoal bem legal. Dentre elas tem a faixa Internet, que ele escreveu com ninguém menos que Kanye West. É muito boa essa música e ela fala aí sobre as armadilhas, do mundo da fama nessa era da internet. E uma outra colaboração, collab, bem legal, é a de Post Malone com quem? Com ele, amigo de Lana Del Rey, pode entrar, Father John Misty. E a música chama Myself e tem uma pegada bem, sabe, de sonzinho rádio dos anos 70, assim, bem Father John Misty, combinou com as coisas do Post Malone também. O disco inteiro é maravilhoso e vou aqui dar um destaquinho para algumas faixas, sendo a primeira delas que dá nome ao disco Hollywood's Bleeding, que fala ali sobre essa vida de vampirão de Hollywood, Hollywood Vampire, curtindo noites muito loucas lá em Los Angeles e depois no outro dia fugindo do sol porque tá de ressaca, né? Essa é a definição de vampiro moderno. Hollywood's bleeding, vampires feeding. Próxima faixa é Allergic. E a outra é uma faixa que chama Enemies, onde Post Malone fala aí que, ele tinha vários amiguinhos e agora ele tem inimigos. Eu tinha amigos, agora eu tenho inimigos. Eu os mantinha perto, agora eles estão mortos pra mim. Então, se você aí que tá assistindo Hollywood Forever TV, por acaso já foi amigo do Post Malone, dá uma conferida aí, dá um double check, porque talvez você já esteja morto pra ele. Próxima dica é uma imersão. No caso, O.J. Simpson e através dos melhores portais para esse caso, que são o documentário da ESPN, né, que é O.J. Made in America, e o grande American Crime Story, The People vs. O.J. Simpson. Por que imersão? Porque a dica é justamente assistir um e depois o outro. No caso, a gente aqui, Hollywood Forever, assistiu primeiro o American Crime Story e depois o documentário da ESPN. Aliás, o documentário, né, O.J. Made in America, ganhou o Oscar de melhor documentário longa-metragem em 2017 e acabou virando aí o documentário, o filme mais longo a ganhar o Oscar ever, porque tem mais de 7 horas, né? O documentário é dividido em 5 partes.
Então vou falar aqui primeiro do O.J. Made in America, depois eu falo do American Crime Story, que vocês já devem saber, que conta com a maravilhosa Sarah Paulson, é série do Ryan Murphy, tem o Cuba Gooding Jr., mas vamos primeiro pro doc. Murder, you ugly ass murder! O.J. Made in America é um documentário da ESPN e ele, em suas 5 partes, narra a história de O.J. Simpson desde o início de sua vida, passando pela bolsa de estudos que ele ganhou na USC em LA para jogar futebol americano. Depois, claro, né, fica uma boa parte do documentário no caso O.J. Simpson, que ele foi acusado de matar a sua esposa Nicole Brown e o seu amigo, né, o amigo dela, Ron Goldman, e também fala um pouco da decadência de O.J. até os dias dele na cadeia, porque ele acabou sendo acusado por roubar memorabilia esportiva em Las Vegas e pegou mais de 30 anos de prisão. Sim, porque o O.J. Simpson acabou sendo preso por esse rolê aí do roubo da memorabilia em Las Vegas e, pra quem não sabe, ele foi absolvido da acusação de assassinato de Nicole Brown e Ron Goldman, num julgamento que dividiu os Estados Unidos em 2. Na época do assassinato da Nicole Brown e da acusação do O.J., Los Angeles estava assim, on fire com a questão da brutalidade policial contra os negros nos Estados Unidos e principalmente ali em Los Angeles, na Califórnia. If you're a black man in America, you're fighting our war. E essa questão racial no documentário O.J. Made in America é mostrada não só pelo contexto histórico ali de Los Angeles, mas também da perspectiva do próprio O.J., porque ele era um cara muito estranho, assim, ele não se identificava com a cultura negra, nem com a cultura branca, ele dizia o seguinte: eu não sou negro, eu não sou branco, eu sou o O.J. E aí quando ele foi acusado de assassinato e a defesa dele partiu para um lado racial de que poderia ser brutalidade policial, aí de repente ele falou: não, eu sou negro, comunidade negra, tal. O.J. Simpson as civil rights victim, it was disgusting. Esse é um documentário que vale muito a pena ser visto, além de todas essas questões que eu coloquei, né, do contexto histórico político de Los Angeles da época e da acusação de assassinato e da história do próprio O.J. Simpson, mas mostra também o envolvimento da mídia no caso e o impacto que isso causou. O julgamento foi televisionado e meio que os Estados Unidos parava para assistir o caso O.J. Who's nervous? Is anybody nervous? Yeah, I'm not. Foi um julgamento super longo, então assim, é um documentário de importância histórica. É muito, muito, muito foda. E o próximo item aí de imersão no caso O.J., que eu já falei que é o American Crime Story do Ryan Murphy, ele mostra o ponto de vista da promotora do caso, que era a Marcia Clark, interpretada pela Sarah Paulson, e como essa mulher foi escrutinizada pela imprensa por qualquer coisa, por tudo. Foi muito sexista. As pessoas comentavam o corte de cabelo dela, as roupas dela, se ela era bonita, se ela era feia. Aí tinha uma foto dela de topless na praia, publicaram. Tudo isso pra tentar destruir a imagem pública da Marcia Clark, pra que o que ela dissesse no tribunal não tivesse, né, validade e tal. E a Sarah Paulson, mais uma vez, né, destruindo aí todas as atuações das quais ela participa. Ela tá impressionante, ela tá parecida com a Marcia Clark, ela tem os trejeitos, ela é sutil. Eu amo demais Sarah Paulson. It was tough. I mean, I think it's a big responsibility when you're playing a person who continues to walk the planet. E o elenco do American Crime Story, no geral, é muito legal, né? Tem o Cuba Gooding Jr., como o O.J. Simpson, que ele já não tá tão parecido com o O.J., assim, mas fez um bom trabalho. Tem o John Travolta, que tá, assim, absolutamente igual ao Bob Shapiro, que é, assim, o principal advogado ali do caso. I felt to look and sound and behave like the actual Shapiro. And, salvei o melhor pro final, lógico, temos David Schwimmer, ele mesmo, Ross, como ninguém menos que Robert Kardashian. Pai das Kardashians, meu Deus! Ele era um amigo pessoal do O.J. e aí ele acabou atuando ali como meio que um advogado do O.J. também. Porque o Robert Kardashian tinha diploma de advogado, mas ele não exercia, ele trabalhava com outras coisas e tal. Então ele foi meio que um conselheiro ali no board de advogados pra dar um insight melhor de como é a personalidade e a vida de O.J. Simpson. E na série aparecem as Kardashians, aparecem, não as verdadeiras, né? Tipo, mas as Kardashians pequenininhas, as atrizes pequenas fazendo as Kardashians. E aí tem uma cena muito boa que o O.J. Simpson, quando é acusado, ele entra na casa do Kardashian, do Robert Kardashian, e se tranca num quarto. E aí o Robert fala, não faça nada, porque ele meio que ameaça que vai se matar. E ele, não, not in Kim's room, tipo, não no quarto da Kim. E aí eu lembro que na época de lançamento de American Crime Story, a Chloe foi lá e tweetou, na verdade ele estava no meu quarto.
Not all the facts are accurate. Like, when OJ was contemplating suicide, it was in my room and not Kim's room. Então a dica é essa dobradinha, essa imersão no caso OJ. Pode escolher aí qual você vai ver primeiro, mas é muito legal como um complementa o outro. Vocês vão gostar dessa funça, prometo. E nossa próxima Hollywood Dica é um filme que foi descrito da seguinte forma. 2 pontos, abre aspas. Se houvesse uma classificação mais alta do que para maiores de 18 anos, esse filme certamente se encaixaria ali. Estou falando de Midsommar, O Mal Não Espera Anoitecer, que é o segundo longa do diretor Ari Aster. Unbelievable. Eu não vou dar nenhum spoiler, relaxa, mas assim, eu quero dar o mínimo de informação possível, mas ainda contar algumas coisas, tá? E o filme conta a história de Danny e Christian, casalzinho aí interpretado por Florence Pugh e Jack Reynor. E aí que a relação dos dois não tá muito boa, tal, quando acontece uma super tragédia na vida de Danny. E aí o Christian, numa tentativa aí de salvar a relação, melhorar a situação da Dani, convida ela a ir pra Suécia com ele, porque ele já tava indo com uns amigos da faculdade fazer uma pesquisa numa comunidade afastada da Suécia durante um festival de verão que é o Midsummer Festival. E esse Midsummer Festival realmente é uma celebração super importante na Suécia, existe, e é uma festa onde as pessoas ficam todas de coroinha de flores, meio era Lana Born to Die, dançando em volta de um mastro de plantas, muito legal. It's sort of a crazy festival. Special ceremonies and dressing up. That sounds fun. E eles chegam, tem toda uma vibe meio Sunday Service do Kanye, pá, todo mundo de branco, meio aquele rolê do Jared Leto lá que ele fez, aquele festival na Croácia, sabe? E todos ali sob o efeito de fortes psicotrópicos. Skål! Nada é o que parece ali e rapidamente as coisas vão ficando muito bizarras. E eu não vou dar spoiler, claro, podem ficar tranquilos porque eu não quero estragar a experiência de ninguém. Só devo dizer aqui que essa galerada aí dessa comunidade zica da Suécia tem umas tradições, pra dizer assim, o mínimo, inusitadas. Pra não dizer o máximo, completamente freak. E todas essas tradições começam a pegar pro espectador. A gente se sente ali um pouco perturbado, um pouco desconfortável. Your mouth is open, and when something else happens, you're like, oh my god, it's that kind of film. E um outro aspecto muito interessante de Midsommar é que ele é um filme tipo de horror, um filme de terror que não tem muitas cenas noturnas. Na verdade, deve ter assim, ó, tipo, 1 ou 2 cenas noturnas só. Tudo acontece durante o dia, na luz do sol, com o pessoal de branco, lelele, e o terrorzão comendo solto. Na imprensa até falaram de um possível novo gênero que seria o terror folk, ou folk horror. Bom, acho que eu tenho que fazer um adendo aqui, né, um pequeno disclaimer que esse filme não é pra todo mundo, então se você tá se sentindo aí meio mal por algum motivo, melhor deixar pra depois ou pra nunca, tá? Sente seu clima aí, porque o filme é pesado. After watching it, I couldn't even communicate. I had to do a bit of meditation this morning to feel happiness. Uma coisa legal é que eu tô aqui com a camiseta do Supremo Bacurau e dá até pra traçar um paralelo entre os dois filmes. Por quê, né? Ambos têm ali uma comunidade afastada, que tem sua própria história, seu próprio conceito, e aí chegam lá o pessoal da cidade grande, tá? Os forasteiros, e aprendem uma grande lição sobre o contexto local. Então já sabe, né? Ó, se for, vá na paz. E esse foi o Hollywood Dicas de hoje! Corre lá nos comentários pra gente conversar sobre essas maravilhas de dicas. Vocês já ouviram Post Malone? Vamos comentar. Midsommar? Vamos comentar. Bacurau? Vamos comentar. Aliás, quem não viu, vá assistir Bacurau. Ah, outro pedido que eu tenho, além de assistir Bacurau, é sigam o @hollywoodforever.tv lá no Instagram, que a gente sempre posta umas coisas, assim, coisas vintage, coisas maravilhosas, coisas tipo Lana Del Rey, Nenezinho. Vai lá que é muito legal. Até semana que vem.